Olá, queridos irmãos, Deus abençoe. Estamos aqui de novo nessa sexta-feira agora para trazer a todos vocês a palavra de Deus, um encontro pessoal com Jesus. Isso mesmo. Na missa nós temos um encontro com Jesus na comunidade, na celebração, na pessoa do sacerdote, na verdade, na fé do povo, no sacramento que estamos celebrando do mistério eucarístico e na presença real de Jesus, real, presença de Jesus é Ele. A Eucaristia é o corpo e sangue do Senhor, é o mistério da salvação e a presença do Cristo. Eu sou o pão vivo, disse Jesus. Mas na palavra é um encontro espiritual com o Senhor, né? É Jesus a falar conosco, é Jesus a nos ensinar. Por isso que nós devemos ler a Escritura no mesmo espírito que ela foi escrita, ou seja, na fé, conduzidos pelo Espírito Santo. É isso que eu desejo a todos nós, que possamos fazer deste momento um momento de real intimidade com Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoai, Senhor, a nós neste momento, para que possamos ter essa experiência profunda contigo, Senhor, na fé, na oração. Abençoe-me, Senhor, esse pobre servo, para que possa ser este canal de transmissão de sua palavra. Abençoai aqueles que acolhem, que ouvem, para que realmente também tenha essa experiência concreta do seu amor. Amém. Diga assim: eu quero ter essa experiência contigo, Jesus, neste momento. Eu quero, Senhor, ter um encontro pessoal contigo. Amém. Obrigado, Jesus. Vamos lá então a palavra, Marcos 4, capítulo 4, versículos do 26 até o 32, ok? Sai correndo, pegue seu lápis, seu marca-texto, sua Bíblia, se for possível. Se você estiver no escritório, ou não sei na onde, no carro, tudo bem, ouça com atenção. Diz a palavra de Deus: Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como alguém que lança semente na terra. Então ele estava agora comparando, está dizendo, eu vou explicar para vocês, claro que não é de uma forma clara, mas eu estou explicando para vocês e dando exemplo de como é o reino de Deus. Então ele é como uma semente que é lançada na terra. Ok? Quando ele disse a passagem da semente, da parábola do semeador, era um outro contexto, certo? Ali ele estava explicando o que é a semente, o que é a terra. Aqui ele está falando sobre o reino de Deus, certo? Então ele é como alguém que lança a semente na terra. Quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia e de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Eu já disse isso e repito. Às vezes as pessoas pensam, o padre, o frei, o outro padre, o bispo. É Deus que dá graça. O que cabe a nós é lançar muito bem a semente. O nosso exemplo de vida, a unção do Espírito Santo. Mas quem faz a graça acontecer sempre é Deus. A responsabilidade nossa é jogar a semente. Mas é Deus que vai preparar o terreno, que é o coração das pessoas. É a pessoa que, uma vez mais, pela própria graça de Deus, que abre o seu coração a Ele, vai permitir, não é a pessoa que faz, mais Deus, mas ela vai permitir que a semente cresça no seu coração. Então, de dia e de noite, aquela sementinha de Deus está germinando. Talvez naquele retiro, naquele momento, naquela missa, naquela pregação, aquela pessoa poderia até parecer estar meio disperso. Quantas vezes eu presenciei isso? Que de repente, daquele que você menos espera,
Quando você participa de um retiro, você prega um retiro, você fala, aí na outra semana aquela pessoa está mudada. Parecia estar um pouco dispersa, mas a semente caiu, né? E produziu fruto. O fruto necessário. De dia e de noite, aquela sementinha lentamente está crescendo. Tocou no coração daquela pessoa. Ou não, né? Mas no caso aqui, Jesus está dizendo, quando a graça acontece, não se preocupe. O importante para nós é lançar a semente. Evangeliza, ensina, corrige, mostra, dá exemplo. Faça a sua parte e deixa que Deus faz o resto. Não adianta a gente querer empurrar goela abaixo a fé na vida de uma pessoa. Não adianta. Sem a liberdade dela, Deus não pode, porque Deus vai respeitar a nossa liberdade. A minha liberdade cabe jogar semente, falar, ensinar, mostrar, corrigir, admoestar, certo? Do pai é educar, catequizar, da mãe é a mesma coisa. Mas quem vai fazer a graça acontecer é Deus, mediante a liberdade da pessoa, certo? Bom, 28. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, lentamente. Depois a espiga. E finalmente os grãos se enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete a foice, pois o tempo da colheita chegou. Ou seja, produziu fruto. Está produzindo, aquela árvore está produzindo o fruto necessário. Uma hora aquele fruto será cortado e servirá para aquilo que é, né, próprio do fruto, servir para alimento dos outros. No caso aqui, né, ele está dizendo, olha, o importante é produzir. Jogou a semente, cresceu, produziu fruto, o fruto será tirado. A nossa vida, meus irmãos, não é para essa terra. A gente aqui vai viver, quem colocar a sua esperança nessa terra, coitado de si. A nossa esperança é o céu. A nossa esperança é a alegria eterna, não a alegria desse mundo. Embora tenhamos, Deus nos dá graças, né? Mas aqui nós carregamos a nossa cruz, certo? Nós não pertencemos a este mundo. A espiga precisa ser cortada, né? Para que nós vivamos uma nova realidade, produzir sementes para os outros e para que nós estejamos realmente, né, quando chegar, lembra, é o reino de Deus que ele está falando, quando chegar o tempo certo da nossa vida, da maturidade da espiga, né, dos grãos que cresceram, certo? Vêm os anjos, Jesus usa esse exemplo em outra parábola, corta e separa, né, o que é bom para Deus, o que é ruim vai queimar, certo? Então, se a espiga é boa, é para Deus. Se a espiga não tem fruto, a espiga não produziu frutos de santidade, não cresceu os grãos, queima. Para que serve uma espiga, né, sem um milho? Joga, faz fogo com ela, ok? E continua. Jesus dizia-lhes, agora uma outra parábola, o grão de mostarda. Com que ainda posso comparar o reino de Deus? Veja bem que está ensinando o que é o reino de Deus, né? Com que parábola podemos apresentar o reino de Deus? Jesus está perguntando. É como um grão de mostarda, que ao ser semeado é a menor de todas as sementes. Uma vez o meu irmão esteve na terra de Israel e ganhou uma semente de mostarda lá. Mas de lá, né? De Israel. Pequenininha. Se soprar assim, é um punhado delas, assim, pode germinar. Tão pequenininho, parece um cisquinho, pequenininho. Certo? Em que nós podemos apresentar o reino de Deus? É pequenininho, como um grão de mostarda. A ser semeado na terra é menor de todas as sementes. Mas, depois de semeada, cresce e se torna maior do que todas as outras hortaliças, com ramos grandes a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer os seus ninhos em sua sombra. Olha que bonito, sementinha. Aquela semente do reino de Deus, do amor de Deus, das verdades de Cristo que chegou no coração.
começa a germinar, crescer o amor em nós. Aquela semente começa a crescer, começa a produzir frutos, se torna uma árvore grande. Olha, até os pássaros podem fazer os seus ninhos. Ou seja, se torna um lugar onde os outros vêm encontrar aconchego, se servir dessa árvore, a sombra que ela fornece, o fruto que ela fornece, não é verdade? O ninho que ela pode, né, permite que os pássaros fazem, tudo isso é uma pessoa quando ela é cheia da graça de Deus. Usando essa metáfora de novo, né? Então, essa sombra do frescor do amor de Deus, da verdade de Deus, não é assim? Esse fruto da santidade que ela está produzindo, aonde os pássaros do céu vêm fazer o seu ninho, aonde as pessoas ali encontram abrigo, né? Quando você vê uma pessoa muito santa, muito boa, como os outros acorrem até ela. Como é bom você ser uma pessoa realmente santa, buscar ser santo, ser um exemplo, pessoa humilde, simples, de caridade. Como os outros vão até ela pedindo conselho, né? Até, imagina, lembro aqui o exemplo de, por exemplo, da Beata em Axica. Beata em Axica era analfabeta. Até governadores, pessoas importantes vinham para se aconselhar, para ouvir suas palavras, né, da sabedoria, não deste mundo, mas da sabedoria de Deus infusa no coração daquela santa mulher analfabeta. É assim uma árvore grande. As pessoas vão até lá para poder beber, né, se aconchegar naquela árvore, beber daquela fonte que é aquela pessoa. Assim é o reino de Deus que acontece no nosso coração. Diga assim: eu quero ser essa árvore, dar sombra, fruto, abrigo para aqueles que precisam, Senhor. Eu preciso ser essa semente que cresce, essa árvore boa, cheia de frutos, dos seus frutos, Senhor. Que o seu reino, Jesus, realmente aconteça em minha vida. Diga assim: que o seu reino, Senhor, aconteça em minha vida. Amém. Obrigado, Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.